Exaltado, magnificado eternamente o teu nome, Senhor. A ti toda a honra, glória, domínio e poder. Soberano Rei, eterno, Leão da tribo de Judá. Nós te amamos, Senhor. Anelamos pelo teu Santo Espírito, a presença do teu Santo Espírito. A tua presença, Senhor, em nossas vidas. Pai, seja convosco, em nome de Jesus. Amados, eu gostaria de ler a passagem bíblica que está em Lucas 22, iniciando pelo versículo 39, Jesus no Getsemane. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe, orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro, da distância, e pondo-se de joelho, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E, levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhe, por que estáis dormindo? Disse o Senhor a eles, Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então, assim, o Senhor questionou eles umas 2 ou 3 vezes, só que eles estavam muito cansados e também entristecidos, porque sabia que o Senhor ia passar por tudo aquilo. Porque o Senhor conversava com eles, e falava tudo para eles. Muitas coisas o Senhor deixava eles cientes, os discípulos cientes. E aqui nós vamos contextualizar, fortalecendo a sua natureza. Ele estava ali orando, fortalecendo sua natureza humana, para sustentar o grande fardo que estava sobre sua alma, que estava sobre ele, que ele ia passar por tudo aquilo. Alguns supõem que estava sobre ele e não era tão divino quanto humano. Pois se ele era Deus, como poderia um anjo dar força ou consolo? E porque a natureza divina sozinha não sustentou o humano, mas o fato de ele ser divino não afeta o caso. Pode-se perguntar com a mesma prioridade, porque se ele era como todos, como todos admitem, amigo de Deus e amado por Deus e santo, porque se ele era um mero homem, Deus não o sustentava sozinho, sem um anjo estar intervindo. Mas a objeção, em nenhum dos casos, teria força. O homem Jesus Cristo estava sofrendo, sua natureza humana estava em agonia. E aqui nós vemos que é a maneira de Deus de sustentar os aflitos pela intervenção de outros. Nem havia mais inaptidão em sustentar a natureza do que qualquer outro sofredor. O Senhor, ele sabia pelo que ia passar, não é verdade? Ele sabia o que sobrevinha a ele mais adiante, por tudo aquilo que ele ia passar. Então, ele já teve uma prévia, assim, um sofrimento prévio, uma agonia do que ele sabia já, o que ele ia passar. Mas ali ele estava se fortalecendo, com o Pai, para ele ter condições de passar por aquela situação. E nós sabemos qual situação, não é? Que ele ia ser crucificado. Louvado e engrandecido seja eternamente o nome do Senhor. E nós vemos, amado,
nessa vida, nessa terra, não é? Que ninguém mesmo pode passar pela terra, pode viver aqui uma vida sem o Senhor, não é? Nós sabemos tudo que Ele fez foi propósito de Deus, do Pai. Passou por tantas coisas, tantas tentações, não é? O inimigo de nossas almas, o diabo, no deserto, quantas tentações ele passou. E aquela lá em Mateus 4:4, que ele queria que o Senhor tirasse a própria vida, para que não se cumprisse o propósito que o Pai havia estabelecido. Ele veio com essa missão, com esse propósito de salvar a humanidade. E muitos estão dispersos, muitos estão aí como se fosse dormindo espiritualmente. Para que não aconteça de que alguém passe por essa terra, pela essa vida terrena, e não faça a decisão, ou melhor, para que faça a decisão, não seja negligente, porque o Senhor veio com esse propósito de salvar a humanidade, e aquele que tiver disperso, aquele que não se arrepender de seus pecados, todos nós temos pecados. Nós sabemos que depois da queda do homem, né, no Jardim do Éden, por um homem veio, devido à desobediência ao Pai, comeu do fruto proibido e trouxe maldição ao mundo. Mas através de um outro homem, Jesus Cristo, nós somos justificados por Ele. Então, o seu sacrifício é exatamente a graça. E todo aquele que toma posse da graça, que crê, que confessa e o segue, toma posse da graça. Um dia o Senhor voltará e levará com Ele no arrebatamento aqueles salvos, os salvos. Eu espero que você seja um de nós, em nome de Jesus. Não hesite em obedecer à ordenança do Senhor, que é confessar, crer e confessar o Filho dele amado. Nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Muitos estão dispersos, muitos estão dormindo espiritualmente, servindo a ídolos, deuses estranhos. E não é para ser assim, porque o Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, ele veio com propósito, sofreu na cruz, foi escarnecido, zombado, até a morte, sofreu morte de cruz, levou sobre si todas as nossas transgressões, pecados, culpas, iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados, salvos pelos seus sofrimentos. Então, se você ainda, meu amado irmão, ouvinte, ainda não entregou sua vida para Jesus, eu já te chamo profetizando de irmão em Cristo Jesus. Faça isso, entregue sua vida para Jesus, confesse, porque a palavra do Senhor diz que, portanto, todo aquele, o Senhor disse isso, o Senhor Jesus, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei ao Pai. Nós sabemos que esse vai ser salvo, esse é salvo, que assim faz. Mas qualquer que o negar, ele negará ao Pai que está nos céus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu te amo em Cristo Jesus. Esta palavra é verdadeira. Tome a decisão de crer, confessar. A Bíblia diz que os que creem e confessam será salvo. Quem crê e confessa será salvo. Aquele que não confessa é condenado. Está em Marcos 16. Deixa eu ver aqui se é 15, 16. Quem crê e confessa e confessar é salvo, mas quem não crê é condenado. Louvado seja eternamente o teu nome, Senhor.
Aquele batismo, amados, batismo da cabecinha, quando bebezinho, não é o batismo, porque a criança não tem entendimento para crer. Então, o batismo é por imersão, de acordo com o Senhor, que foi batizado por João Batista. Não precisaria, mas o Senhor, embora santo, se fez pecador ali e mostrou, né, para que se cumprisse as escrituras, a justiça. Ele disse, até João Batista questionou a ele, santo, não precisaria, mas porque o batismo não é para santo, o batismo é para pecadores. Mas o Senhor, embora santo, ele se fez pecador e ele passaria também, né? Levaria sobre ele as nossas transgressões. E ali ele deu uma demonstração, né, para que se cumprisse as escrituras, a justiça. Ele se fez pecador e se batizou, porque o batismo é o sepultamento da velha criatura e o renascimento em Cristo Jesus. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Todos que creem no Filho de Deus, não é, na graça, que é o sacrifício do Senhor, é salvo. Se você ainda não tomou essa decisão, tome. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Amanhã poderá ser tarde demais. Nós não sabemos qual a última oportunidade que o Senhor dará a alguém para reconhecer, confessar o Senhor. Nós precisamos, todos nós, eu já fiz e muitos já fizeram. A pessoa precisa tomar essa decisão, porque se a pessoa vier a morrer, né? Que Deus nos conceda muitos anos de vida, a mim, a você, a toda a sua família, aos nossos amigos, mas nós não sabemos qual a última oportunidade que o Senhor dá para aquele que ainda não confessou Jesus e não o segue. Então, não hesite, amado ouvinte, se você ainda não confessou Jesus, o Filho de Deus, como seu único Salvador, único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Suficiente porque quem o tem não precisa de nenhum outro e não existe outro. Ele diz, eu sou o Senhor e fora de mim não há salvação, não há Salvador, não há salvação. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome, a minha glória eu não darei a outro, nem imagens esculpidas, nem da própria mãe dele. Maria foi uma mulher, uma moça virgem, pura. Deus encontrou virtude nela e ela foi agraciada por Deus. Mas a determinação do Senhor, e assim foi, o filho dele sofreu na cruz, veio com esse propósito de Salvador, único mediador entre Deus e os homens. Único Deus e mediador entre Deus e os homens. Não existe medianeira. Então, confesse Jesus, passe a segui-lo e assim você terá certeza da salvação da sua alma. Não é? Procure andar em retidão, a obediência, buscando o Senhor, buscando a face do Senhor todos os dias, pedindo perdão dos seus pecados. Todos nós pecamos por palavras, pensamentos, atos, omissão. Todos nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados. E buscar sempre, todos os dias, estar na presença do Senhor em oração. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor nos livre de todo mal. Em nome de Jesus. Me abençoe, abençoe a nossa parentela. No santo nome do Senhor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus abençoe, amados. Até a próxima live.